Dizem que, em algumas cidades pequenas, as histórias nunca morrem, elas apenas esperam. E em Point Pleasant, West Virginia, uma criatura estranha parecia estar esperando por algo, ou avisando sobre algo que ninguém conseguiu entender a tempo. Tudo começou em novembro de 1966. Era uma noite fria, silenciosa, e os moradores locais já estavam acostumados com o vento assobiando entre as árvores ao redor da antiga fábrica de TNT, um lugar abandonado desde a Segunda Guerra Mundial. Mas naquela noite, um som diferente surgiria, e uma figura que jamais seria esquecida. Dois casais viajavam de carro pela estrada deserta. O farol iluminava pouco, apenas o suficiente para mostrar o asfalto rachado e a vegetação rasteira. De repente, algo surgiu no feixe de luz. Uma sombra alta, curvada, parada bem em frente à estrada. O motorista freou imediatamente, o coração acelerado, enquanto os quatro olhavam, incrédulos, para a criatura. Ela tinha quase 2 metros de altura. O corpo parecia humano, mas deformado, como se fosse uma mistura de pessoa com uma mariposa gigante. E os olhos, eram grandes, vermelhos, brilhando como brasas acesas no escuro da noite. Ninguém falou nada, até que a criatura abriu as asas, enormes, silenciosas, negras, e o homem no volante pisou fundo, tentando fugir. Mas ao invés de desaparecer, a criatura se lançou para o alto e começou a seguir o carro, voando a uma velocidade assustadora. Mesmo quando o velocímetro marcou quase 160 km por hora, ela continuava ali, acompanhando, observando. Os quatro só pararam quando chegaram dentro da cidade. Tremendo, correram para a delegacia e registraram o caso. No dia seguinte, a notícia se espalhou como fogo. E logo surgiram outros relatos. Um homem que trabalhava sozinho durante a madrugada afirmou ter visto a criatura parada no topo de um galpão, observando a cidade em silêncio absoluto. Uma dona de casa contou que ouviu batidas fortes na janela e, ao olhar, viu 2 olhos vermelhos encarando de volta, imóveis, frios, como se tentassem avisar algo. Outros moradores relataram gritos estranhos vindo da floresta, parecidos com o som de alguém pedindo ajuda, mas não parecia humano. Durante semanas, pessoas relataram ter visto a mesma criatura. Sempre à noite, sempre com os olhos vermelhos, sempre pairando sobre a cidade. E então, de repente, tudo parou. Os avistamentos diminuíram, o silêncio voltou, e Point Pleasant acreditou que o mistério havia terminado. Mas não tinha. No dia 15 de dezembro de 1967, exatamente um ano após o primeiro grande avistamento, a cidade enfrentou seu pior pesadelo. Era fim de tarde, os moradores cruzavam a Silver Bridge, a ponte que conectava West Virginia ao estado de Ohio, quando o impossível aconteceu. O metal começou a ranger como se estivesse vivo. As vigas tremiam, até que uma delas cedeu. A ponte inteira desabou, despencando no rio gelado abaixo. Carros, caminhões e dezenas de pessoas foram arrastados para a água. Na gravação vemos uma criança saindo foram perdidas em questão de minutos. Um som sem explicação. Foi só depois da tragédia que os relatos do garoto veja. Várias pessoas disseram ter visto, dias antes do colapso, a mesma criatura escura parada no topo da ponte, imóvel, como se observasse tudo. Outros afirmaram tê-la visto voando sobre o rio, pouco antes do metal estalar. A partir daquele momento, a lenda tomou forma definitiva. Alguns acreditavam que o Homem-Mariposa era um mensageiro, um aviso vivo, uma criatura que aparece antes de grandes desastres. Outros diziam que ele era um presságio da morte, um ser que acompanha tragédias mas não pode ser detido. E havia os que acreditavam que a própria criatura tinha alguma relação com o desabamento, algo que jamais foi provado. O que se sabe é que, após o desastre, a criatura nunca mais foi vista com a mesma frequência. Mas relatos isolados continuaram surgindo ao longo dos anos, não só nos Estados Unidos, mas em vários lugares do mundo, sempre pouco antes de acidentes, explosões, quedas de estruturas e outros eventos marcantes. Hoje, o Homem-Mariposa continua sendo um dos maiores mistérios modernos. Uma sombra com asas, olhos vermelhos e um silêncio sinistro. Um ser que muitos juram ter visto, mas ninguém conseguiu explicar. E a pergunta permanece: ele veio para assustar, ou para avisar?
Se gostou do vídeo, deixe seu like e deixe sugestões de vídeo que gostariam de ver. Até a próxima.